O pessoal me pergunta sempre se eu gosto do Hernandes Dias Lopes. Sério, eu tenho sempre que responder a respeito do Hernandes Dias Lopes. Eu não sei porquê, parece que é responsabilidade minha. E na verdade eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Só que eu gosto de ler o Hernandes Dias Lopes, eu não gosto de assistir. Eu não sei porquê, ele escreve diferente do jeito que ele lê. Sabe, tem gente que faz isso, né? Escreve de um jeito e fala de outro jeito. Eu acho que eu sou igual ao Hernandes. Eu falo de um jeito, mas eu escrevo diferente. Eu acho que é melhor me ler do que me ouvir também. Eu tô falando isso para quem tá me ouvindo, mas eu acho que é isso. O Hernandes Dias Lopes é isso. É melhor você ler do que ouvir. Outro cara que eu acho também, que é assim, é o Augusto Nicodemos. O Augusto Nicodemos escrevendo é outra pessoa, né? E eu gosto do Hernandes Dias Lopes. E eu tô trazendo isso no início porque de todas as dúvidas é a que vem primeiro na minha mente, sabe? Você gosta do Hernandes Dias Lopes? O que você acha do Hernandes Dias Lopes? Bom, eu vou fazer uma breve explicação do meu problema com o Hernandes Dias Lopes, depois a gente vai começar o vlog de hoje, né? Eu acho que eu tô ficando acostumado com esse negócio de vlog, eu tô me achando estranho, mas vamos lá, né? Eu gosto do Hernandes Dias Lopes, só que tem um detalhe, ele interpreta um texto que eu não concordo com ele, né? Que é o texto segundo de 1 Coríntios 12, né? E por que eu não concordo com ele? Ele vai falar que o dom de línguas em 1 Coríntios 12 não é o mesmo do livro de Atos, né? Só que a gente tem um problema com esse comentário, por quê? Nós aprendemos que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então todo texto difícil de ser comentado, de ser interpretado, nós buscamos na Bíblia uma resposta para ele. E o Hernandes faz isso em todos os comentários. Em todos os textos que ele lê, até agora que eu li, ele fez isso. Menos 1 Coríntios 12. Então esse é o meu problema com o Hernandes Dias Lopes. Mas eu gosto. Eu quero indicar 2 livros dele aqui para vocês lerem. 2 livros, 2 comentários, são os que eu mais gosto do Hernandes Dias Lopes. Primeiro é o comentário de Provérbios, né? E por que eu indico o comentário de Provérbios? Na verdade, eu indico o livro Provérbios para todo mundo que está começando. Porque é um livro que mudou minha vida, né? Onde eu comecei a pensar. Antes da leitura, eu não era ninguém. Sabe o que é uma pessoa que não é nada? Eu não era nada. E Deus abriu a minha mente no livro de Provérbios. Então, quando eu leio o Hernandes em Provérbios, eu fico muito feliz, porque ele expõe muito bem os assuntos de Provérbios. E outro livro que eu sempre recomendo dele é Mateus, né? Porque ele expõe muito bem Mateus, sabe? E Mateus já é um evangelho fantástico. Aí você pega um rapaz que sabe explicar muito bem a Bíblia, e é isso que acontece, né? Fica muito bom. Então o comentário de Mateus, do Hernandes Dias Lopes, e o comentário de Provérbios são especiais para mim. Estou falando isso só para você entender que eu gosto do Hernandes Dias Lopes, tá? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o sucesso, né? Para mim foi um sucesso o review da Bíblia King James atualizada, né? E eu cortei um comentário dela que eu vou ler para vocês. Na verdade, eu fiquei com medo de deixar o comentário dela e eu ter interpretado errado, e aí eu me arrependi de ter cortado o comentário, né? Vocês lembram que o Vitor Azevedo estava com uma King James na mão? Então, eu não era King James fiel, sabe? Não era uma King James fiel, era uma King James mesmo. Era uma Bíblia King James, BKJ. Aquela King James é a mesma King James atualizada. Eu tive essa impressão. Se eu estiver errado, me corrija aqui nos comentários. Mas eu tive a impressão de que aquela King James do Vitor Azevedo é a King James atualizada. E o que acontece? O comentário que eu excluí do review foi o comentário de Gênesis capítulo 3. E eu não sei como que eu descobri esse comentário aqui. Eu estava pesquisando e descobri. Eu quero ler o comentário que eu removi do vídeo para que vocês entendam talvez um pouco da confusão, né? O que um comentário mal feito cria nas pessoas? E por que é importante indicar só bons comentários? Acho que isso resume todo o vídeo, né? Isso resume todo o vídeo. Mas lá em Gênesis 3, no versículo 1, tá? Na página 13, se você tiver a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, tá bom? Tá na página 13. O ponto 1, o autor comenta o seguinte, presta atenção porque eu só vou ler, tá? Eu não vou editar, colocar coisinhas aqui para esse comentário, porque ele é muito grande para escrever, né? E é chato ficar digitando.
Mas presta atenção que eu vou ler, ó. Eu vou tentar ler como se o autor estivesse se expressando. Vamos lá. É de fundamental importância que o crente em Deus e leitor da Bíblia não se sinta constrangido, sob hipótese alguma, a cair na tentação de ponderar os fatos e acontecimentos narrados em Gênesis. Então, calma. Vamos explicar o que o autor está falando. É de fundamental importância. Eu vou fazer uma paráfrase disso aqui para você entender. É importante que o crente em Deus leitor não se sinta envergonhado, em hipótese alguma, não se sinta envergonhado em cair em tentação por ponderar, por pensar, né, que os fatos e acontecimentos narrados em Gênesis e nos demais textos bíblicos, né, não se sinta envergonhado em cair em tentação de pensar que os textos bíblicos sejam mitológicos, romantizados ou meramente ilustrativos. É isso, ele está falando assim, ó, não se sinta envergonhado de cair na tentação de achar que a Bíblia ela é meramente ilustrativa. E quando eu fui pensar nesse comentário aqui, eu pensei no Vitor, falando aquilo que ele falou no vídeo dele. Sabe, a Bíblia ela não é sagrada, a Bíblia não é a palavra de Deus. Né? Essa é a importância de ter um bom comentário na mão. Sabe, eu não sei se o Vitor aprendeu aqui, mas o comentário dele lembra muito isso aqui. E ele estava com a Bíblia na mão, BKJ. Né? Era uma BKJ, mas não era fiel. Eu acredito que não seja fiel. Eu nunca vi aquela capa marrom. Aquela capa marrom eu já vi na Bíblia King James atualizada, que também vem com BKJ. Né? Essa aqui veio com BKA, mas eu já vi ela com BKJ. Então, é bem curioso o estrago que pode fazer um comentário ruim de uma Bíblia. Então, é por isso que a gente tem que indicar as coisas boas, né? E não as coisas ruins para as pessoas. E olha só, né? O vídeo dele alcançou milhares de pessoas, muito mais do que os meus vídeos. Né? Muito mais. Então, tipo, se eu conseguisse acertar um erro do Vitor, seria 1% de todo o estrago que o comentário dele fez. Agora imagina todas as pessoas que compraram ela e que levaram para a igreja. Você vai criando uma bola de neve. É impossível agora resolver isso sozinho. Né? Bom, tem um textozinho que eu achei interessante aqui para vocês, que eu quero trazer. Eu vou indicar o livro já. Né? É um livro da editora Ecclesiae, não sei como é que fala. Se chama Poder Global e Religião Universal, né? Do Juan Cláudio Sanarruja. Né? É um livro de 2012. Quem me apresentou foi o Francisco, do nosso canal, do grupo. Ele é administrador do nosso grupo. E eu e ele e todos os administradores pesquisamos muito sobre essa questão do gnosticismo, essa questão de uma religião universal, como é o título do livro, e ele me indicou esse livro aqui. Eu comecei a ler ele e já parei na primeira reflexão do autor. Né? Eu vou ler essa reflexão porque ela vale muito para o que está acontecendo hoje dentro da igreja. Né? E isso é importante para que você não siga por esse caminho, e se você estiver seguindo, você pare, pense no que você está fazendo e volte para o caminho certo. Tá? Então presta atenção. Ele vai falar sobre novos paradigmas. Né? Aí tem novos paradigmas éticos. E ele começa com um paradigma ético sobre o utilitarismo sentimental. Depois ele fala sobre o paradigma da saúde. E depois ele vai falar sobre o paradigma da reinterpretação dos direitos humanos. O que é isso aqui? Ele está mostrando como a sociedade está mudando para aceitar uma religião global, né? Uma religião universal. As mudanças na sociedade para que isso aconteça. E olha que interessante que ele cita no primeiro, né, no capítulo 2, na página 31, se você tiver o livro, ele fala o seguinte, no último parágrafo, presta atenção. Deste modo o quê? Ele está falando sobre o utilitarismo sentimental da maioria. Ou seja, mudar da razão para aquilo que você sente, para aquilo que você percebe como real, entende? A razão sai, entra o sentimento. É isso que ele está falando, isso foi uma mudança de paradigma na sociedade geral. Mas ele descreve o seguinte, ó, deste modo,
O culto irracional dos desejos descartou as razões morais. Isso é bem interessante. E apesar de ele estar falando sobre política, isso está dentro da igreja também. Isso está muito na religião. Na verdade, tudo é política e tudo é religião. Entenda que se uma coisa é política, automaticamente tem alguma religião. E se há uma religião, automaticamente há política também. Porque o cristianismo, ele não é desenfreado. Existem políticas no cristianismo. A Bíblia é o nosso livro, né, sobre as nossas regras, e a política é essa organização. E na política também há uma religião. Parece que não, mas há uma religião. Abre o Facebook que você vai ver que política é religião, definitivamente. Mas o que ele está falando aqui é que nós começamos de um certo período para cá, ele está falando de mais ou menos 84, a mudar o nosso culto racional, que é baseado nas razões humanas e objetivas, por um culto irracional, ou seja, um culto que não mede as consequências, né? E um culto dos desejos, né? Aquilo que você quer, aquilo que você sente. Esse é um culto racional. Isso está irracional. Isso está muito dentro da igreja, né? E o Juan Cláudio, ele teve uma percepção muito boa a respeito disso. Só detalhe, ele é católico, né? Então ele não está dentro do protestantismo para ver isso, mas consequentemente, né, curiosamente, ele falou sobre uma realidade, né? Lá em 2012, estava muito em alta esses cultos de sentimento, sabe, de transformação, ou de... Deixa eu tirar o fio aqui. Ou aquele culto de... qual é o nome? Encontro com Jesus, sabe? E na católica também tem esse tipo de culto, né? Que é onde você passa uma imagem de Maria e você sente aquilo ali. Isso é um culto irracional. Isso está presente no catolicismo e também no protestantismo, né? A questão é, quando foi que nós mudamos as questões racionais para as irracionais, né? E por que a sociedade abandonou as razões morais e objetivas? Isso certamente tem a ver com as filosofias que estão voltando. Porque uma sociedade moldada por razão moral e objetiva é uma sociedade que automaticamente adota algum padrão fixo, né? Ou seja, nós cristãos tínhamos, né, a palavra de Deus. Ela era o nosso objeto de razão moral fixa, né, objetiva, direto. Mas automaticamente, com essa entrada dessas outras filosofias, o crente começa a desejar aquilo que o Vitor falou. A Bíblia, ela não é mais tão sagrada, ela não é mais importante, e agora o ser humano passa a ser consagrado. Ele começa a ser transcendente. Não é que nós participamos de um mundo transcendente, não. Agora nós somos transcendentes. Isso é muito interessante e os escritores antigos já estavam alertando sobre isso. Estamos aqui em 2012, falando para pessoas em 2020, né? E já havia escritos sobre isso. Ele continua, ó. Então vamos resumir o que ele falou. Deste modo, o culto irracional dos desejos descartou as razões morais e objetivas, rejeitando a existência de uma natureza comum a todos os seres humanos. Ou seja, se existisse um senso comum, né, se existisse algo que fosse fixo e comum, isso foi rejeitado. Isso foi rejeitado. Eu sei que o existencialismo, ele não aceita nenhum padrão. Cada um tem um padrão. Eu acho que o existencialismo, ele acabou invadindo tanto a política quanto a religião. E tudo é política e tudo é religião, como eu disse no início. O que acontece? Esses são os resultados. Igrejas que deixam de ler a Bíblia e passam a expressar o que sentem. O que eu sinto é mais importante do que o que está escrito. Logo, eu não sou mais moldado pelo que está escrito. E cada um tem um sentimento diferente. E cada um tem uma sensação diferente. Ou seja, nós caímos naquele texto que enganoso é o coração, né? Ou naquilo que Calvino falou, né? O coração é uma fábrica de ídolos. Então a nossa sociedade e todo o cristianismo, também o catolicismo, ele se tornou, sem perceber, em uma religião de pura idolatria humana. É isso que aconteceu. Não é estranho?
a gente ter visto isso sendo dito em 92 e não ter feito nada. Mas será que ainda dá tempo de mudar? Agora eu quero deixar para vocês. É um vlog esse vídeo, mas eu quero que vocês me ajudem a responder. Dá tempo de mudar aonde nós chegamos? O resultado que nós obtemos com esse abandono da razão e a aceitação do culto irracional? Eu vou ler os comentários de vocês e vou comentar aqui embaixo. Fique com Deus e até mais.